Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à aula de hoje. A aula de hoje nós vamos falar sobre os transformadores de tensão do painel elétrico. Muitos dos meus alunos sempre me perguntam a respeito desses transformadores. Então, o nosso assunto de hoje será justamente esses transformadores de tensão do painel elétrico. Não vamos falar dos transformadores de corrente nessa aula, isso poderá ser um assunto para outra aula. Nesta aula de hoje, falaremos apenas dos transformadores de tensão do painel elétrico. São transformador de potencial, transformador de comando e transformador para serviços auxiliares. Esses transformadores, eles vão ser instalados na coluna de entrada do painel. Eu não posso instalar em outro lugar? Pode, mas de preferência eles devem ficar junto lá na coluna de entrada, porque lá tem um espaço específico para eles. Na coluna de entrada a gente não vai colocar partida de motor, a gente não vai colocar disjuntor alimentador, a gente vai ter o disjuntor de entrada, a gente vai ter toda a parte de medição e toda a parte de comando de serviços auxiliares, as fontes, né, para comando de serviços auxiliares, nós vamos deixar na coluna de entrada. Então, por isso, eles vão ficar juntos na coluna de entrada. Se o painel é compartimentado, lá na coluna de entrada tem um compartimento específico para eles. Eu coloquei aqui uma fotinha para você ver, né, como que é a carinha do transformador de potencial. Ele é um pouco menor, ele pode ser colocado na placa de montagem ou lá embaixo, no piso da coluna de entrada. Mas como ele é menorzinho, ele pode ser colocado na placa de montagem, lá em cima, junto com, atrás do medidor, por exemplo, próximo dos transformadores de corrente. Então, essa é a carinha do transformador de potencial. Para que serve, né, transformador de potencial? Para que serve esse dispositivo, né? Ele serve para reduzir a tensão que será levada ao multimedidor na porta do painel. Ele é transformador, ele, né, vai reduzir a tensão. Sim, vai. Por quê? Eu tenho um medidor que mede, que tem alimentação de 440 volts, 380 volts. Então, eu poderia levar essa tensão na porta do painel, mas eu estou colocando o operador e o técnico de manutenção em risco, levando uma tensão tão elevada para a porta do painel. Muito antigamente, o pessoal não se preocupava com isso, não. Levava essas tensões para a porta do painel, mas agora, né, a gente sabe, de acordo com a NBR 5410 e com a NR 10, que a gente tem que ter o máximo cuidado com a segurança, que é um dos fatores principais aí quando se trabalha com eletricidade, certo? Então, o transformador de potencial, ele serve para fazer a medição, eu vou levar a tensão para a medição, vou levar essa tensão lá para o multimedidor, né, que está na porta do painel. E por que tem que ser transformador de potencial, Angélica? Por que não pode ser um transformador comum? Não pode ser um transformador comum porque ele tem que ter uma classe de exatidão. Ou seja, lá no multimedidor, a tensão que está sendo informada lá, ela tem que ter uma classe de precisão, porque senão como que o operador faria? Né? Como que ele saberia se aquela tensão realmente está correta? Porque ele sabe que o transformador de potencial tem uma classe de precisão, que aquela tensão que ele está vendo ali realmente é bem próxima da tensão real. O que é? Vamos entender então um pouquinho o que é classe de exatidão. É o valor máximo de erro expresso em porcentagem que poderá ser causado pelo TP aos instrumentos a ele conectados. Ou seja, aqui eu dei dois exemplos de classe de precisão, classe de exatidão, né? Que é 0,6P25. 0,6 significa que eu tenho 0,6% de chance de ter um errinho aí.
ou seja, é o valor máximo do erro permitido para um TP com classe de precisão 0,6, P25, é de 0,6%. É pequenininho, né? É um valorzinho pequenininho. Então, está bem próximo da tensão real, certo? Agora, 1,2 P75. 1,2 é 1,2% do valor máximo de erro daquela tensão. Aquela tensão está errada, né? Então, isso que é classe de exatidão. Por que, então, que tem que ser um transformador de potencial? Porque ele precisa garantir uma classe de exatidão. Um transformador comum não vai me dar essa classe de exatidão, certo? Então, vamos lá. O que significa 1,2 P75? 1,2 é a classe de exatidão, como eu disse, né? Ou seja, 1,2% de erro, de valor máximo de erro. E o P significa potencial, e o 75 é a carga dele em 75 VA, ou seja, eu posso colocar um multimedidor, que o multimedidor consome aí uns 10 VA no máximo, ligado a esse TP, que não vai ter problema nenhum, tá? Essa carga aí, essa carga de 75 VA é diferente da potência térmica do transformador, tá? Então, os transformadores de potencial nos sistemas trifásicos, eles podem usar 2 ou 3 transformadores para fazer a medição de tensão do painel. Ah, eu não posso usar um? Se o seu sistema for monofásico, sim, você pode usar um. Você vai usar um, né? Agora, no trifásico, você pode usar 2 ou 3. 3 cada um em uma fase, 2. Mas como que eu vou saber quando eu vou usar 2 ou 3 transformadores de potencial? Então, vamos ver. Ó, se você tem um sistema trifásico com neutro, você vai usar 3 transformadores de potencial. Tá vendo aí? Aqui, ó. 3 transformadores de potencial. Conectado. Um transformador vai ser conectado à fase R, o neutro, outro a S, o neutro, outro a T e o neutro. O neutro é comum aqui a eles todos, né? E aí eu levo para o multimedidor as 3 informações de tensão. Agora, se o meu sistema for apenas trifásico, sem neutro, eu posso usar 2 transformadores de potencial. Tá vendo? Uma fase, eu ligo no um, a outra fase no outro, e eu interligo essas 2 fases aqui, ó, de um e outro, não é comum, ó. Eu ligo essa, e essa aqui, ó, eu estou ligando nesse e estou ligando nesse. E essa fase aqui eu aterro. E eu levo as 3 informações de tensão para o multimedidor. Então, recapitulando, quando eu tenho 3 fases e um neutro, eu uso 3 transformadores de potencial. Quando eu tenho só 3 fases, sem neutro, eu uso 2 transformadores de potencial. Certo? Claro? Bom, então, além disso, para a proteção no primário do transformador de potencial, eu vou usar disjuntor motor se a corrente de curto-circuito for elevada. A corrente do meu sistema é maior que 25K. Por que, Angélica? Por que eu não posso usar outro disjuntorzinho, um mini disjuntor? Porque os mini disjuntores têm baixa capacidade de curto. Apenas alguns fornecedores têm mini disjuntores com corrente de curto-circuito de 25K, em 380 ou 440, que são as tensões aí da indústria, né? Que as indústrias usam. Então, nem todo fornecedor tem. A WEG, por exemplo, o mini disjuntor dela tem de 5K e de 15K. A Siemens já tem algumas faixas, aí alguns mini disjuntores com capacidade de curto maior até que 25K em 220 volts.
mas em 380, em 440 não, mas em 380 tem de 25K. Então, a Siemens, a Schneider também tem. Mas esses mini disjuntores são tão caros ou mais caros que um disjuntor em caixa moldada. E além de que o disjuntor de caixa moldada é um trombolhão, né? Então, esses mini disjuntores com alta capacidade de curto, eles são bem caros mesmo. Então, a gente tem que fazer aí uma análise custo-benefício. Por isso, eu sempre falo que a gente deve usar o disjuntor motor, porque ele não é de preço elevado e tem aí boa capacidade de curto-circuito, elevada capacidade de curto-circuito. Então, o disjuntor motor tem faixa de correntes bem pequenas e suporta elevada corrente de curto-circuito. Então, ó, por exemplo, muitos TPs são de potência térmica, ou seja, a dissipação dele é de calor de 150 VA. Assim, se eles estiverem instalados em uma tensão de 440 volts, a corrente primária vai ser 150 dividido por 440, 0,34 amperes. Olha que corrente pequena. Uma corrente muito pequenininha, 0,34 amperes. Então, você imagina eu colocar em risco a minha instalação, colocando aí um mini disjuntor, vamos supor que a minha capacidade de curto-circuito do painel é de 50K, da instalação onde ele vai estar instalado, né? Então, é 50K. Aí eu coloco um mini disjuntor e lá, por um azar, me dá um curto-circuito bem ali onde o meu mini disjuntor está, no primário daquele transformador de potencial. Aí eu queimo o mini disjuntor, eu perco aquela medição, eu tenho que parar para ir lá poder tirar aquele mini disjuntor que com certeza queimou, torrou, pode até correr o risco de pegar fogo, né? Então, eu tenho que parar para ir lá consertar, porque eu perdi aquela medição. Eu não sei qual é o fator de potência, eu não sei qual é a tensão, não sei qual é a corrente daquele painel naquele momento. Então, eu tenho que parar tudo para ir lá fazer aquela manutenção. Sendo que, se eu tivesse colocado um disjuntor motor que atende pequenas correntes, ele começa bem pequenininho mesmo, de 0,1 ampere e vai até 100 amperes os disjuntores motores. Então, quer dizer, tem uma vasta gama de faixas de ajuste térmico. Então, que é a faixa de ajuste de corrente, né? Então, se eu tivesse colocado um disjuntor motor, tivesse dado um curto, o disjuntor motor desarma, pronto, acabou. Eu vou lá ver o que aconteceu, aconteceu um curto, vou ver se eu posso resolver, pronto, acabou. Resolveu, ligo o disjuntor motor e sigo produzindo, né? Então, os disjuntores motores, eles atendem a uma vasta gama de correntes, começando de correntes bem pequenininhas, né? E eles têm aí boa capacidade de curto-circuito, de 50K, 100K. Os disjuntores motores suportam essas correntes de curto-circuito, né? E eles, como eles são instalados diretamente na linha, né? Eles derivam do barramento principal, então a gente deve usar disjuntor motor. Não pense você que é assim, tranquilo e tal. Muita gente usa mini disjuntor e é retoricamente contra usar disjuntor motor. Fala a todo momento que não vai usar. Assim, eles são contra de usar disjuntor motor porque eles acham que tudo bem, que nunca vai dar um curto ali. Se nunca der um curto-circuito ali, beleza, não vai acontecer nada. Mas e se der? Por causa de R$100, você vai colocar em risco a sua instalação, né? Então, é muito importante observar qual é a corrente de curto-circuito daquela instalação, para que você não cometa aí o erro de muitos de colocar mini disjuntor achando que está tudo bem, tá? E não está tudo bem. Eu tive um aluno que ele me falou que
Ele trabalhava numa montadora de painéis, né? E depois que ele teve minha aula, ele falou assim: a minha professora falou que não é para usar mini disjuntor aí no primário do transformador de potencial, que você tem que usar disjuntor motor. Que o pessoal lá ficou bravo, que eu estava louca. Eu não estou louca. É sério, esse assunto é sério, realmente é sério. E a gente sabe, depois aí das exigências das normas de segurança, né, o quanto é sério o curto-circuito, né? Bom, aí um exemplo, então, de aplicação dos TPs com proteção primária. Eu tenho 2 TPs e tenho aqui um disjuntor motor trifásico, ó, cada uma fase eu entro aqui bonitinho, ó, e protejo aí o primário dos meus transformadores, né? Lá, e vai lá para o medidor, ó. Tá vendo? Aqui no secundário, né, ó, aqui sim eu posso colocar um mini disjuntor. Vou falar disso mais para frente. Bom, agora vamos falar do transformador de comando, né, que é o segundo lá da nossa lista de transformadores internos aí no painel. Nosso transformador de comando também tem como propósito, como o próprio nome diz, né, para reduzir a tensão da linha para uma tensão mais baixa, que não coloque em risco o pessoal de operação e também o de manutenção. Eu coloquei aqui a carinha, ó, esses daqui são a linha 4MA da Siemens, que tem transformador de comando desde 100 VA até 3.000 VA, ou até 5.000 VA, agora não estou certa aí, mas até 3.000 tem certeza que tem. Então, aqui é a carinha dele, tá vendo? Ele pode ser instalado na placa de montagem, como também no piso. Dependendo se ele for de 3.000 VA, para você instalar na placa, vai pesar bem a placa. Então, é preferível colocar na parte de baixo, lá no piso da coluna de entrada. Então, de acordo com a NR10, os circuitos de comando devem ter tensão menor ou igual a 50 volts, no máximo 50. Então, as indústrias adotaram a tensão de 24 volts, podendo ser em corrente contínua ou em corrente alternada, porque o 24 volts é uma tensão mais comercial. Né? 50 volts não tem bobina nenhuma de 50 volts, tem de 48. Mas 48 VCA já não tem muito, tem VCC. Então, tem uma série de detalhinhos. Como assim, Angélica, mais comercial? É porque é a tensão mais facilmente encontrada no mercado de materiais elétricos, tanto em 24 VCA quanto em 24 VCC. Então, você vai na Siemens, eu preciso de um contator com bobina de 24 VCA, beleza, tem lá. Eu preciso de um contator de 24 VCC, tem lá. Você vai lá na sua loja de material elétrico da sua cidade, vai ter lá, com certeza. A que mais encontrávamos antigamente era 220 VCA, mas depois que a NR10 aí ficou pegando no pé da gente, a 24 VCA começou a aparecer bastante, VCA e VCC. Antigamente, quando eu comecei a fazer os projetos de painéis elétricos, a tensão contínua era absolutamente cara. Um contator em corrente contínua era muito mais caro, de bobina de corrente contínua, era muito mais caro que um contator com bobina de corrente alternada. E, sem contar que ele era maior, ocupava muito mais espaço no painel. Hoje em dia, não. Eles são do mesmo tamanho, não tem diferença de preço, praticamente não tem, é o mesmo preço, é um pouquinho mais caro de corrente contínua, mas não é assim, nossa, que absurdo, não. A diferença quase que não tem. Tá? Então, o comércio adotou a tensão de 24 volts como a tensão aí mais colocada no mercado. Tá? Então, por isso que as usinas também adotaram essa tensão de 24 volts, que é uma tensão baixa, não vai colocar em risco aí nem a vida, nem risco de choque, pode até tomar um choque, né? Mas é muito pouco, né? Mas a norma também diz
que pode ser maior que 50 volts, pode ser de 220 VCA, desde que todas as pessoas que vão operar aquele painel sejam técnicos certificados, tem que ter o curso técnico, né? Seja técnico certificado, habilitado e capacitado com cursos. Tem que ter NR10, tem que ter NR12, tem que ter uma série de requisitos para se trabalhar com eletricidade. Então, atenção quando você tem certeza que todos os seus técnicos, operadores, estão certificados, habilitados, capacitados. Então, a tensão do seu painel pode ser 220 volts. A tensão de comando, né? O seu painel industrial pode ser de 220 volts. E também, além disso, esses técnicos têm que usar roupa adequada para trabalhar ali na área onde esse painel com tensão de comando 220 volts está instalado. Então, tem alguns requisitos aí exigidos pela norma para que o painel possa ser operado numa tensão de comando em 220 volts. Mas, como a gente não quer ficar correndo risco, né? Como a gente não quer, sei lá, se a pessoa realmente tem certificado, se não tem, às vezes fala que tem, depois é contratado, não tem nada, sei lá, né? Pode. Então, para evitar problema, vamos fazer o nosso painel em 24 VCA. Mas muitas indústrias usam ainda 220 volts. Por quê? Numa indústria, eles têm uma série de componentes que ficam de sobressalente. Numa parada programada, na queima de um contator, na queima de uma bobina de um contator, ele tem outro lá rapidamente. Então, durante muitos anos, utilizamos a tensão de comando 220 volts. Então, você vai encontrar muitas usinas com tensão de comando 220 volts. Não se assuste se você entrar numa indústria e chegar lá, a tensão de comando é 220 volts. Pode sim, a norma permite, desde que as pessoas que operem aquele painel, ou que dão manutenção naquele painel, ou que trabalham com aquele painel, sejam técnicos certificados, habilitados e capacitados. Ok? Então, não tem problema se você chegar numa empresa, numa indústria, numa fábrica, chega lá, a tensão é 220, você começar a falar, não pode, está contra as normas. Não, a norma também dá essa abertura, ok? Então, da mesma maneira que o transformador que a gente usou lá para o transformador de potencial, a proteção no primário do transformador de comando também deverá ser feita através de disjuntor motor. Esse transformador também vai ser alimentado pelo barramento principal, ele vai estar conectado diretamente ao barramento principal. Então, eu preciso que o meu disjuntor proteja, né, aí toda a minha linha de comando, caso ocorra um curto-circuito. Então, você imagina um curto-circuito em cima do seu transformador de comando e o seu disjuntor não é adequado, você perde todo o comando daquele painel. E, de repente, você para num momento assim, crítico. Então, não pode. Uma hora de parada, 2 horas ou um dia de parada numa indústria é um prejuízo imenso. Paradas de emergência é um prejuízo imenso para a indústria. Então, tudo isso tem que ser levado em conta, né? Presta atenção na capacidade de curto-circuito do seu painel. E não vai me colocar mini disjuntor lá no primário, hein? Bom, então mas tem uma diferença. O transformador de potencial, a gente é monofásico, a gente usa monofásico, mas a gente usa 2 ou 3. O transformador de comando, ele é monofásico, mas a gente usa apenas um. Então, ai, Angélica, então como eu vou usar um disjuntor motor, que é um dispositivo trifásico, né, protegendo um equipamento monofásico? Não tem problema nenhum. Vou te mostrar como a gente faz aqui. Eu tenho aqui, ó, o disjuntor motor, ó, tá aqui. Eu pego 2 fases, né? Essa aqui vai direto lá para o transformador de comando, essa aqui também, só que essa daqui, ó, eu
passo por esse contato, dou a volta, coloco esses dois contatos em série, tá vendo? Ó, o 3456 aqui, eles estão em série e vai para o meu transformador. Certo? Então, meu primário do meu transformador está protegido por esse disjuntor motor. Como esse é de 3.000 VA, olha a faixa de ajuste de 4,5 a 6,3. Aí eu vou para o comando. Aqui, ó. Aqui sim é um mini disjuntor. Mas aqui não. No primário, não. Tá? Então, é assim que a gente faz. Uma das fases a gente coloca em série com a outra, para que a gente não precise aí, para que a gente possa fazer a proteção do primário de um transformador monofásico com um disjuntor motor trifásico, né? Bom, então, o transformador de comando em uma indústria de 380 ou de 440 volts pode ter no primário 380, 440 volts e no secundário 220 ou 24 volts. Então, aqui o meu cliente quer o comando em 24 volts. Então, se for 24 VCA, né? Aí, então, eu coloco um transformador lá de 440 para 24. No mercado a gente encontra já padronizado. No mercado a gente tem, a Siemens, por exemplo, ela tem um transformador de comando que o primário dele é 220, 380, 440 e o secundário pode ser 220, 110 ou 24 VCA. Então já tem esses transformadores padronizados no mercado. Então não tem problema nenhum. Ah, Angélica, e se a tensão do comando exigida pelo cliente for de 24 VCC? Como que a gente faz? Aí muda um pouquinho, por quê? Aí, nesse caso, o... Opa! Aí, nesse caso, o transformador de comando deve ter no secundário, deve ser de 220 volts a tensão secundária do transformador de comando. Ah, mas por quê? Por que tem que ser 220? Porque as fontes de alimentação mais comerciais, ou seja, as mais facilmente encontradas no mercado de materiais elétricos, são de entrada 220 VCA e saída 24 VCC. A gente encontra facilmente, tem outras, tem várias, né? Tem algumas que você entra com 380 e sai com 24, mas você precisa encomendar, e elas têm prazo de entrega longo e tem preço também diferenciado. Então, se você tem no mercado já algumas coisas padronizadas, por que não usar o que já tem no mercado? Ficar inventando moda de ficar tendo que encomendar e ficar esperando, e depois o trem nem funciona direito. Então, melhor usar o que já tem no mercado e já está sacramentado no mercado, e vamos usar o que o mercado oferece, tá? Sem ficar inventando moda. Então, se o seu cliente pediu que a tensão do painel dele de comando é 24 VCC e que você tem que suprir essa tensão, então você faça um transformador de 440 ou de 380 no primário, com 220 no secundário, e coloque uma fonte de alimentação retificando aquela tensão de 220 para 24 VCC. Essa fonte é muito facilmente encontrada no mercado. Muitos fornecedores têm essa fonte, tá? Você não vai ter dificuldade nenhuma para encomendar essa fonte. Então, vai ficar assim, ó. Eu tenho meu transformador de comando aqui, protegido no meu primário por disjuntor motor. Tenho na saidinha aqui, na fase positiva, aqui não, porque aqui está em corrente alternada, né? Eu tenho na saidinha dele um disjuntorzinho monofásico, aí eu já vou para a fonte, ó. E a saída da fonte é 24 VCC. Aqui eu já vou alimentar todo o comando do meu painel a partir daqui. Certo?
Então, é assim que a gente faz. 220 no primário, 24. 220 na saída do transformador, que entra na minha fonte e sai 24 PCC. Isso é o mais comum de todos, tá? Agora vamos falar do nosso outro transformador, que é o transformador para serviços auxiliares. O transformador para serviços auxiliares, da maneira como o de comando, serve para reduzir a tensão de linha para uma tensão mais baixa, que não coloque em risco o pessoal de operação e também de manutenção. Você imagina você pôr um ventilador lá na porta do painel com alimentação em 440 volts. Você está colocando em risco o pessoal da operação, né? Porque é uma tensão elevada para se levar na porta. Então, por isso, você precisa de um transformador para serviços auxiliares. Só que aqui nós temos um detalhe, que nem todos os dispositivos de serviços auxiliares são fornecidos na tensão de 24 VCA ou VCC. A maioria é fornecida nas tensões de 110 e 220 VCA. Porque eu não falei para vocês que antigamente não tinha esse negócio de preocupar com a tensão baixinha? Depois da NR10, né, que regulamentou que tem que ser menor que 50, muita gente, então, muitos fornecedores, a Tasco, por exemplo, já tem ventiladores exaustores na tensão de 24. Acho que a Estego também tem, mas tem muitos outros que não tem. E não são todas as faixas que a Tasco, por exemplo, todos os modelos que ela tem em 24 VCA. Né? Na 24 VCC o dela. Então, nos outros modelos dela, tudo é 220 ou 110. Então, a gente precisa pesquisar para ver se vai ter aquele ventilador ou aquele outro dispositivo que eu vou usar, se tem na tensão de 24 volts. Então, alguns fornecedores de ventiladores, né, já estão fazendo 24 VCC. Alguns, nem todos. Mas, de maneira geral, a tensão de serviço auxiliar no painel fica em 110 ou 220 volts. Então, eu tenho recebido muita especificação técnica falando a tensão de comando é 24 VCA e a tensão para serviços auxiliares 220 VCA. A maioria das indústrias aceita essas duas tensões dentro do painel. Nossa, Angélica, então eu vou ter duas tensões diferentes e dois transformadores para atender esse serviço auxiliar aí? Eu não posso fazer isso num único transformador? Pode. Se a tensão de comando e a tensão de serviços auxiliares for, por exemplo, 220 volts, você pode deixar no mesmo transformador. Eu não gosto muito, não. Eu gosto de colocar um transformador para serviços auxiliares separado do transformador de comando. Vamos supor que deu um defeito aí, algum problema, você teve que desligar o comando. Você perde também os serviços auxiliares. Às vezes é de noite, você precisa da iluminação desse painel, como é que você faz? Né? Então, eu gosto de ter um transformador separado, um para comando, outro para serviços auxiliares, tá? Mas muitos clientes não fazem questão disso, fala que quer só um transformador e pronto, para economizar, né? Se as tensões de comando e para serviços auxiliares forem iguais, eu posso colocar um único transformador para atender essas duas áreas. Aí eu economizo, não é mesmo? Então, depende, às vezes seu cliente precisa que fique muito mais barato, precisa isso, precisa aquilo, fica pedindo desconto, não sei o quê, e a gente vai utilizando desses recursos, não é mesmo? Bom, mas eu não posso usar um transformador com dois secundários, né? Eu tenho um transformador lá e uso um secundário em 24 volts e dois secundários, um com 24 e outro com 220. Pode. Mas esse transformador
é um transformador feito sob encomenda, e toda vez que a gente faz sob encomenda, você já sabe, né? O preço muda. Então, por que não usar o que já tem padrão, o que já está aí sacramentado no mercado e tal? Ah, mas eu preciso que... Muitos clientes também exigem algumas coisas aí, a gente precisa mandar fazer, né? Então, com certeza, se você fizer sob encomenda, vai ficar mais caro e vai encarecer o seu projeto. Então, use o que o mercado oferece, né? Sempre a gente tem que fazer uma análise de custo-benefício, né? Da mesma maneira, o transformador de serviço auxiliar, do mesmo jeito, o primário do transformador de serviço auxiliar vai ser protegido também com o disjuntor motor, da mesma maneira que foram os transformadores de potencial, transformador de comando, da mesma maneira. Você faz para o transformador de serviços auxiliares. Se o transformador de serviços auxiliares for monofásico, você faz lá uma das fases em série para poder atender aí a instalação, né? Sempre fazendo uma análise custo-benefício, certo? Então, esses são os nossos 3 transformadores: transformador de potencial, transformador de comando e transformador de serviços auxiliares. Vamos falar um pouquinho, né? E o secundário, gente? Vocês viram lá, né, nos trifilares que eu mostrei, que lá tem ali sim tem mini disjuntor, né? Então, no secundário de todos os transformadores do painel, a gente pode colocar agora sim mini disjuntor, pois os transformadores são isoladores. E assim, não precisamos nos preocupar com a corrente de curto-circuito prevista no primário, porque esse curto não passa para o secundário. Tá? Então, no secundário, você pode colocar mini disjuntor tranquilamente, pode colocar bipolar ou monopolar também, né? Então, aqui sim, tudo bem, sem problema algum. Mas lá no primário, mais uma vez, não coloque mini disjuntor. Você pode estar colocando em risco aí a segurança do seu painel, tá bom? E como a norma não fala que a segurança das pessoas, dos animais e do patrimônio, equipamentos e patrimônio, então a gente tem que ficar atento nesses detalhes, tá bom? Bom, Angélica, mas que história é essa de serviços auxiliares para painel, né? Sim, o painel precisa de serviços auxiliares. E quais são esses serviços auxiliares? A iluminação interna, vai que você precisa fazer uma manutenção de noite, como é que faz? A sala elétrica normalmente é mal iluminada. Então, você abre a porta do painel e o painel acende aí a lampadinha daquela coluna. Ventilação e exaustão, quando tem inversores de frequência, quando tem CLP, quando tem soft starter, ou drives, de maneira geral, né? Hoje em dia, a gente tem muito equipamento eletrônico dentro dos painéis elétricos, então precisa de ventilação. Desumidificação interna, fala, ai, mas o que é isso, Angélica? Desumidificação interna? Isso é para não acumular, não condensar água dentro do painel. A gente sabe que painel elétrica e água não combina, né? Ficar enferrujando aí os contatos e tal. E as tomadas. É isso aí. Mas isso é um assunto que fica para outra aula. A nossa aula de hoje foi, então, a respeito dos transformadores do painel elétrico. Esses transformadores são muito importantes, de potencial para medição, de comando para comando, como o próprio nome diz, e o painel para serviços auxiliares, que são essas funcionalidades aí que eu disse. Tá certo? Então, um forte abraço e até a próxima aula.